Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um vídeo do meu canal OAB com Lucas. Hoje para entrar de fato na análise, das questões e no estudo de alguns conceitos. Nos 3 primeiros vídeos desse canal eu me apresentei, mostrei para vocês o método que eu gosto de estudar, que é fazendo questões, lendo lei seca. E também apresentei para vocês a planilha de cronograma que eu sempre utilizei, de organização. Hoje nós vamos ver aqui uma matéria de direito administrativo, que é um princípio da autotutela. Eu preparei uma apresentação para vocês e logo em seguida nós vamos debater algumas questões. Vamos para a tela? Então, pessoal, o princípio da autotutela, o conceito dele é bem simples. O que ele é? É o poder conferido à administração pública de anular ou revogar seus próprios atos, ainda que não haja provocação. Ou seja, é o princípio pelo qual a administração tem um controle sobre ela própria, controle sobre os atos administrativos, podendo anulá-los ou revogá-los. Nesse conceito, nós já conseguimos ver duas modalidades desse controle, a anulação e a revogação. Essa diferença fica ainda mais clara quando lemos a súmula 473 do STF, que eu trouxe aqui para analisarmos. Vamos à leitura dela? A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, destrinchando essa súmula, podemos ver que o controle pela anulação, anular um ato, anular um ato vai ser quando ele tiver um vício de ilegalidade, E revogar vai ser quando o ato for um ato não vinculado, Um ato feito por conveniência ou oportunidade. Mas será que é apenas essa a diferença entre as duas modalidades de controle dos atos? Vamos ver? Olha só, eu fiz aqui um paralelo de anulação e revogação. Vamos lá comparando um com o outro. A anulação, como eu disse, ela vai levar em conta o critério legal, se o ato foi praticado em conformidade ou não com a lei. Lucas, mas é muito difícil gravar se a anulação é critério legal ou não. Aqui entra uma associação que a gente pode parecer boba, mas que foi o que me ajudou a lembrar que a anulação sempre é o critério legal. O que eu fiz? Eu juntei a letra L de anulação com a letra L de legal. Então toda vez que eu leio anulação, eu sei que é critério legal. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, Já a revogação, ela leva em conta o critério da conveniência e da oportunidade, que são os atos discricionários, que nós vamos tratá-los mais para frente, mas que com certeza vocês sabem o conceito. Aqui, no próximo item, a anulação ela se aplica tanto a atos vinculados e discricionários. Já a revogação se aplica apenas a atos discricionários e válidos. Aqui é importante destacar essa palavra, atos válidos. Por que atos válidos? Porque um ato que não é válido é um ato ilegal. Se ele é um ato ilegal, ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado, Que como vimos minutos atrás, a anulação leva em conta o critério legal, se um ato é legal ou ilegal. Logo, se o ato é inválido, ele é ilegal, portanto ele será anulado e não revogado. Correto? Então, seguindo, a anulação pode ser feita tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, que é quem vai analisar o ato em conformidade com a lei. Já a revogação, por levar em conta critério de conveniência e oportunidade e se tratar apenas de atos válidos, não cabe revogação pelo Poder Judiciário. Concordam? Como vimos também pela súmula do STF, a anulação não precisa de provocação, porque é uma modalidade de cancelamento do ato por um critério legal. Então, não precisa de ninguém provocar. Além disso, o Poder Judiciário, no caso de anulação, ele pode entrar no mérito administrativo para verificar a sua conformidade com a lei. Mas lembre-se, ele não pode substituir esse mérito administrativo. É apenas para conferência
se ele está em conformidade ou não com a lei. E aqui também tem duas diferenças entre eles de extrema importância. Quais os efeitos da anulação e da revogação? A anulação tem efeito ex tunc, ou seja, retroage desde a data de edição do ato. Já a revogação tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Os efeitos é a partir do momento da revogação em diante. Como que você pode fazer para gravar essas duas expressões em latim? Aqui vai outra dica que parece ser muito boba, mas que sempre me ajudou. Hoje eu já sei os conceitos, mas não preciso mais desse macete, mas na época de provas me ajudava muito. Vamos lá, como que eu vou saber se ex tunc é o efeito retroativo ou não? Pegue sua mão e põe em cima da sua testa. Testa começa com T de tunc. E empurre sua testa. Quando você empurra sua testa, ela vai para trás, ela retroage. Já quando você põe a mão na sua nuca, começa com N de nunc, e empurra sua nuca, ela vai para frente, ou seja, ela não retroage. Então é um esqueminha bobo, não sei se todos vocês já sabem, mas é isso. O tunc, você vai lembrar da sua testa, de você empurrando a sua testa para trás, você vai saber que ele retroage. Já o nunc, você vai lembrar de você empurrando a sua nuca, você vai ver que ela não retroage, que ela vai para frente. Continuando aqui, a anulação, por ela levar em conta o critério legal, decai o direito de anular um ato da data em que é praticado até 5 anos depois, salvo se comprovada a má-fé. Ou seja, se comprovada a má-fé, o ato vai poder ser anulado a qualquer tempo. Agora, se não tiver uma má-fé comprovada, o ato tem que ser anulado em 5 anos. A partir daí, a decadência do direito. Já a revogação, ela não tem um critério de tempo. Um ato poderá ser revogado a qualquer tempo, a não ser que seja um ato que já exauriu o seu efeito. O que é um ato que já exauriu o seu efeito? É um ato, por exemplo, de que um servidor conseguiu licença do trabalho para acompanhar o seu cônjuge, por exemplo. E após essa licença, ele já teve a licença, já voltou ao trabalho. É um ato que já exauriu o seu efeito. Não tem por que você revogá-lo. Então esse ato não pode ser revogado. Outro ato que não pode ser revogado é um ato vinculado, né? Que já estudamos ali em cima, já falamos sobre isso. E também atos que já geraram direito adquirido ou meramente administrativos. O que é um ato meramente administrativo, Lucas? É a emissão de uma certidão, de um atestado, tá? Então essas são basicamente as diferenças entre anulação e revogação. Sintam-se à vontade para tirar print da tela e salvar esse material para o estudo posterior. Agora, vamos analisar uma questão que trata sobre o tema. Essa questão aqui foi cobrada pela FGV no ano de 2019, no 29º exame. Vamos lê-lo juntos. Luciana, imbuída de má-fé, vejam só, o enunciado já me traz uma informação importante, que a Luciana, ela estava de má-fé. Vamos continuar a leitura. Luciana, imbuída de má-fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco, movida pela intenção de obter pensão por morte do pretenso pai, que era servidor público federal. Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados e logrou a concessão do benefício junto ao órgão de origem em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas da União em julho de 2014. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude. Então é uma outra informação importante. Foi detectada fraude nesse processo iniciado por Luciano, por meio de processo administrativo, em que ficou comprovada a má-fé de Luciana, após o devido processo legal. Sobre essa situação hipotética, no exercício da autotutela, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar a alternativa com base no que vimos? Vamos lá. Alternativa A. A administração tem o poder e dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois não ocorreu a decadência. De cara temos a alternativa correta. Como vimos anteriormente, decai o direito de anular um ato administrativo após 5 anos, salvo se comprovada a má-fé. Na questão em comento,
Foi comprovada a má-fé de Luciana, então não há que se falar em decadência. E como vimos, o ato dela contraria a legislação. Logo, a análise feita aqui é um critério legal. E para critério legal, aplica-se a anulação. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra A. Mas vamos ver as outras? Vamos verificar o erro das outras? Vamos lá. Alternativa B. O transcurso do prazo de mais de 5 anos da concessão da pensão junto ao órgão de origem importa na decadência do poder dever da administração de anular a concessão do benefício. Qual que é o erro da alternativa? É a questão de falar que o prazo para anular o ato decaiu de 5 anos. Nós sabemos que esse é o prazo de decadência. Só que em casos de má-fé, como o da questão, não se aplica esse prazo. Então, por esse motivo, a alternativa é incorreta. Alternativa C. O controle realizado pelo Tribunal de Contas por meio do registro sana o vício do ato administrativo, de modo que a administração não mais pode exercer a autotutela. Pelo contrário, a administração tem o poder e dever de exercer a autotutela em casos de critério de legalidade, de anulação. Letra D. Ocorreu a prescrição do poder dever da administração de anular a concessão do benefício, na medida em que transcorrido o prazo de 3 anos do registro perante o Tribunal de Contas. Essa alternativa é a mais esdrúxula de todas, né? Porque não se trata de prescrição, mas sim de decadência. E também não há que se falar em 3 anos do registro, né? O prazo é de 5 anos da elaboração do ato. Então vimos que, pelos conceitos simples que nós vimos anteriormente, facilmente daria para resolver essa questão, né? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui foi do 5º exame da OAB em 2011. Vamos lá. A revogação pode ser uma das formas de extinção do ato administrativo. Quanto a esse instituto, é correto afirmar que pode se dar tanto em relação a atos viciados de ilegalidade ou não, desde que praticados dentro de uma competência discricionária. Olha só, ilegalidade, nós vimos que somente pode ser revogado um ato válido. E para o ato ser válido, ele tem que ser legal. Para atos ilegais, nós anulamos atos ilegais, não revogamos, certo? Então a alternativa A é incorreta. Alternativa B. Produz efeitos retroativos, retirando o ato do mundo. Nós vimos que a revogação tem efeito ex nunc, são efeitos que não retroagem. Então a letra B está incorreta. Letra C. Apenas pode se dar em relação aos atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeito ex nunc. Correta a questão, alternativa. É isso mesmo. Somente pode ser revogados atos válidos e eles têm efeitos, essa revogação tem efeitos ex nunc. Alternativa D. Pode se dar em relação a atos vinculados. Nós vimos que não, né? A revogação não pode se dar em atos vinculados, apenas atos discricionários. E que não produz efeito ex nunc jamais, sempre efeito ex nunc. Então, pessoal, alternativa correta, letra C. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de questões. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deem like no vídeo também, compartilhem com os colegas. E nos vemos na próxima aula com mais uma análise de questões. Até lá!